Vamos lá. Então, existe a conceituação de aborto e existe esse aborto na história. Aí, para os assírios, para os persas, para os gregos, para os romanos já era de uma forma mais brutal, inclusive, quem colocou um freio nisso e causou uma mudança cultural, apesar de toda a dificuldade dentro do Império Romano, foi o próprio cristianismo, tá bom? O cristianismo ele tem uma participação social enorme e uma contribuição social, não somente na história, não somente no passado, como hoje também. Daqui a pouco, quando a gente falar sobre as alegações feministas, a gente vai ver que existiu também a participação do cristianismo nisso. Então, os romanos era livre, mas era dependente da vontade do marido. Era comum, em montanhas de fogo, montanhas flamejantes, o pessoal jogar os seus bebês, os seus recém-nascidos. E era mais uma questão, era uma questão pública, né, uma questão civil, do que meramente uma questão política. Então, era livre, mas essa liberdade do aborto, essa liberdade de se desfazer do filho, era mais uma coisa que dependia da vontade do marido do que da própria vontade da mulher. Ainda que a mulher quisesse continuar com o seu filho, o marido tinha a liberdade de escolher e de impor que aquele filho não seria cuidado no seio familiar, poderia ser descartado, a palavra é essa, poderia ser descartado. Então, em Roma, era livre, o aborto ele era livre, mas era sempre dependente da vontade do marido. A mulher não tinha esse direito de escolha na Roma antiga. E nas religiões, como é que vai acontecer esse aborto? Gente, no cristianismo, obviamente, a vida é inviolável, embora dentro do cristianismo, dentro de todas as suas correntes, né, dentro de todos os seus braços, dentro de todos os braços que existem no cristianismo, a vida ela é inviolável, mas existe já posicionamentos já progressistas, né, que envolvem outra discussão, uma questão mais liberal, não no sentido de teologia liberal, mas no sentido mais liberal, de entender algumas questões quando se pode legalizar, quando se pode permitir o aborto. Mas, a priori, regra geral, no cristianismo a vida ela é inviolável. No judaísmo já existe uma diferença entre aqueles judeus mais ortodoxos e o de visão mais liberal. Então, se a gente fosse ter aqui a questão de um e do outro, a gente acaba perdendo muito tempo, mas existem essas divergências entre um e o outro. E no islamismo, é completamente proibido e os pais são punidos. A gente não está falando aqui, gente, de um islamismo radical, embora seja difícil a gente traçar aí o limite entre radical ou não, mas no islamismo ele é proibido e os pais são punidos se ocorreu esse aborto de forma voluntária. Tentando trazer aqui um pouco da história, um pouco das religiões, para a gente chegar até o nosso ponto de discussão, tá bom? Como é que a gente faz uma análise mundial, gente, sobre os países que liberam aborto, países que não liberam aborto? Dentro da análise mundial, gente, a gente tem países com comportamentos e decisões diferentes, tá bom? Por exemplo, o Brasil tem uma lei, né, que permite aborto somente em 3 ocasiões, mas a gente tem um vizinho, né, países vizinhos que já liberaram o aborto. Mas existe uma discussão sobre isso. Por exemplo, no Uruguai, antes de ser legalizado o aborto, eles colocavam uma estimativa de 55 mil a 60 mil abortos por ano. Então, a expectativa era que, isso é importante para a discussão sobre aborto, tá? A expectativa era que, após a liberação da prática abortiva, esse número de 55 mil, 60 mil abortos ano, ele aumentasse. Porque sempre a discussão gira em torno de quê? A discussão gira em torno de que o número que é encontrado nos registros de saúde dos casos de aborto que são praticados, ele é muito maior do que o que está se registrado, porque existem abortos que ocorrem de forma clandestina e que não vão para o sistema de saúde daquele país. Então, se no Uruguai eles falavam mais ou menos de 55 mil a 60 mil abortos ano,
e a partir daquele momento estava sendo liberada a prática abortiva, significava dizer que os números, depois, pelo menos de 1 ou 2 anos, seriam muito superiores a isso. E no ano seguinte, o sistema registrou 6 mil abortos. Então, fica a pergunta, por que acontecia o inchaço desses números? Por que esse número cresceu tanto quando não era legalizado, 55 mil, 60 mil abortos ano, e um ano após, o sistema registra 6 mil abortos. Então, esse número ele foi inflado, ele foi colocado de uma maneira a sensibilizar a causa, a levantar a discussão e fazer uma pressão sobre a grande massa para a liberação do aborto. Ok? Então, no Uruguai aconteceu isso, mas não significa dizer que isso é uma regra, que quando um país determina que o aborto vai ser legalizado, descriminalizado, um ano, 2 anos depois, esses números tendem a diminuir, não. Nos Estados Unidos, na Austrália, na Espanha, ocorreu um número maior de abortos e vem ocorrendo um número maior, sim, de abortos, tá bom? Após a liberação. Aqui são alguns dados do Brasil, tá bom? No Brasil, tem a cada dia 535 internações por aborto, né? Em 2019, a cada 100 internações, 99 foram de abortos espontâneos e tipos indeterminados. Um só foi de aborto previsto em lei. Em um mês, o número de meninas internadas por aborto dá para encher 5 ônibus escolares. Em 10 anos, caíram pela metade as internações de meninas por aborto. E a cada 20 crianças internadas para fazer aborto, 8 são do Nordeste, tá bom? Isso aí foi tudo tirado da plataforma do DataSUS. Então, isso aí são dados que a gente precisa olhar como cristão. Nós precisamos olhar, nós precisamos refletir e nós precisamos nos engajar, que é algo que eu vou falar no final. De que forma a gente pode se engajar para participar dessa discussão de forma prática, de forma concisa, segura, sem abrir mão da nossa teologia, da nossa fé, e sempre dizendo que nós somos cristãos, e por sermos cristãos, nós somos relevantes na sociedade. Nós não somos um grupinho ignorante, que não sabe de nada, e que não participa dos assuntos que são pertinentes à sociedade, e que, de alguma forma, eles afetam a nossa fé, e nós nos excluímos dessa discussão. Não, nós somos um grupo, nós somos cristãos, nós somos relevantes na sociedade. O cristianismo sempre participou da discussão, sempre contribuiu de forma histórica e prática durante todo o período, durante todo o tempo, e nós precisamos sim fazer parte dessa discussão. Né? Aquela coisa que gira em torno de, não, mas a religião não pode participar dessa discussão. Na verdade, é impossível tirar a religião da discussão, quer seja da política, científica ou de qualquer área. É impossível remover a religião da discussão. Em um país em que se estima que 30% da população é cristã, é evangélica, fica ainda mais complicado você remover a religião de uma pessoa. Se eu preciso remover a religião da discussão, o outro precisa remover a sua falta de religião da discussão. E aí gera uma discussão inútil e ineficaz em torno dos assuntos que a gente precisa discutir. Tá bom? Gente, se tiver muito rápido, vocês podem falar aí, tá bom? Estou indo aqui no meu ritmo, se eu estiver falando muito rápido. Vocês falam aí. E o que a Bíblia diz sobre aborto, gente? Gente, a Bíblia ela não é muito direta a respeito desses assuntos, tá bom? Mas o silêncio a respeito desse assunto de forma direta não significa dizer que a Bíblia ela permite, ela libera. A palavra de Deus, as Escrituras, ela não libera sobre isso, tá bom? Nós encontramos alguns versículos que nós sempre utilizamos na discussão. Por exemplo, Jeremias 1,5, quando diz que antes de formá-lo no ventre, Deus falando, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Salmo 139, 16, diz assim, ó, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmista Davi falando aí. Eclesiastes 6,3, que gera uma discussão em torno desse trecho. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem,
e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Gente, uma atenção para esse texto, tá? Eu, particularmente, já vi diversas pessoas utilizando esse texto para dizer que, em algum momento, a Bíblia ela vai permitir o aborto, tá bom? Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que se alguém, que ainda que tenha muitos filhos, um indivíduo, ainda que ele tenha muitos filhos, que ele tenha uma vida farta, que ele tenha uma longa vida, viva muitos anos, e ele não se fartar do bem de viver, nem ter nem onde morrer, aquele que não nasceu, por isso ele utiliza o termo aborto, aquele que não nasceu ainda é mais feliz do que ele. Por quê? Porque esse nasceu, teve a oportunidade de desfrutar da vida longa de seus filhos, ou do bem que é a vida, e ele não desfrutou. E aquele que não nasceu, e nem viu isso acontecer, nem viu as oportunidades que ele tinha enquanto vivo, já que ele não nasceu, esse ainda é mais feliz do que aquele que nasceu e não teve essa oportunidade. O texto de Eclesiastes 6,3, ele não está fazendo uma defesa para o aborto. Pelo contrário, ele está fazendo um alerta sobre a nossa forma de vida, sobre a nossa vaidade, a nossa vida debaixo do sol, que é um tema que sempre vai dar presente lá no livro de Eclesiastes. Ok? E o outro verso, também muito utilizado, que muitas pessoas falam aí, é sobre Êxodo 21, 22. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Qual é a discussão em cima desse texto, pessoal? E aí, é importante a gente dar também atenção a esse texto, por quê? Há um tempo atrás, eu já não lembro que ano foi, mas não faz tanto tempo assim, uma pastora, que eu não posso dizer que ela é ignorante, porque ela tem doutorado, ela é bem estudada nessa área de teologia, inclusive ela participa de muitos grupos fora do Brasil. Ela usou esse texto lá em Brasília, numa discussão, para poder dizer que a Bíblia, sim, ela liberava o aborto. Ela, acho que é Luz Marina, se eu não me engano, o nome dessa pastora. Se alguém souber aí, por favor, me corrija. Acho que é Luz Marina. E aí ela utilizou esse texto, lá em Brasília, numa discussão séria, para dizer que sim, não é conforme o que as pessoas falam, não. É diferente daquilo que as pessoas falam. A Bíblia, ela libera, sim, a prática abortiva. Ela permite, sim, a prática abortiva. Só que, analisando o texto, de forma séria, porque eu não posso dizer que ela não conhece, ela pode conhecer e ela pode simplesmente querer distorcer para poder aplicar do jeito que ela quer. A gente vê muita gente fazendo por aí. O que o texto está dizendo, gente, não é que a Bíblia permite o aborto. O que o texto está dizendo, a partir de uma análise do contexto e do que está sendo dito, não é que a Bíblia libera. O que a Bíblia está dizendo é que, porque a discussão lá, abrindo parênteses aqui, a discussão é que a vida é sempre paga com outra vida. Por que que aqui uma vida não foi paga com outra vida? É porque, inclusive nas novas versões, se não me engano, na NVI já traz uma outra palavra para aborto. Aqui o que o texto está dizendo é que, ainda que um homem ferir uma mulher que está grávida e ela acabe tendo esse bebê de forma precoce, não levando à morte, aí existe essa condição. Não que uma vida, um homem que feriu a mulher, ele vai pagar com a vida porque matou o bebê. Mas que essa mulher teve o nascimento da criança foi feito de forma precoce, né? Foi feito de forma prematura. É isso que o texto está dizendo, e você vai ver isso sendo corroborado em outras versões do texto sagrado, tá bom? O que a mulher fez lá em Brasília, na discussão que ela fez, inclusive tem isso no YouTube, foi uma atitude, não vou dizer ignorante, porque ela é conhecedora, mas ela fez de má fé mesmo, ela fez para poder enganar, ela fez para poder causar e poder apresentar os argumentos dela.
A Bíblia, de uma forma geral, ela sempre vai preservar a vida, ela sempre vai dar valor àquela criança que ainda é informe, é importante para o Criador. Tá bom? Então, esses textos são alguns dos quais eu escolhi para a gente fazer essa reflexão. Existe um texto da Meredith Kline que diz assim, ó, o que há de mais importante a respeito da legislação do aborto na lei bíblica é que não há legislação nenhuma. Olha só, gente, era tão inconcebível que uma mulher israelita pudesse desejar um aborto que não havia necessidade de mencionar esse crime no Código Penal. Tudo que se precisava para proibir o aborto era um mandamento, não matarás. Todo israelita sabia que o nascituro era uma criança, assim como nós sabemos se formos honestos. Nós todos sabemos que uma mulher grávida está carregando uma criança, tá bom? Então, para complementar aí o que a gente estava discutindo. E aí vem a nossa discussão em cima do que o Scott Kosendorf trata, né? Da forma que ele trata. O Scott Kosendorf, ele é presidente desse instituto e ele sempre fez os escritos dele, os livros dele, né, abordam essa temática, ele participa de debates, de discussões nos Estados Unidos. Infelizmente, não tem materiais dele traduzidos, acho que nem legendado no YouTube a gente encontra, né, legendado em português no YouTube, acho que a gente vai encontrar, tá bom? Mas vale a pena você procurar aí, se você tiver aí um pouquinho de inglês, ou procurar aí o Google Tradutor, você consegue aí absorver algumas coisas importantes dele. Então, o que eu vou estar passando aqui são pontos dessa análise que ele faz a respeito desse tema e como a gente pode responder a respeito de tudo isso, ok? Como eu falei lá no início, se você tiver alguma ponderação, alguma coisa para falar, você pode interromper durante. Vamos lá. O que é que ele fala? Ele coloca 4 pontos para a gente discutir a respeito do aborto. Primeiro, ele coloca que a gente precisa esclarecer algumas questões. Segundo, ele vai dizer que a gente precisa estabelecer os fundamentos do debate. A gente precisa fundamentar bastante o debate para que ele possa ocorrer, tá bom? Outra, a gente precisa responder essas objeções. Aquilo que falam, de que maneira eu vou responder para que eu possa continuar com uma boa discussão, tá bom? Por exemplo, a gente ouve muito, como eu falei agora há pouco, que quem é religioso não pode participar do debate. Como é que eu vou responder a essa objeção de ter que colocar a minha religiosidade, a minha espiritualidade dentro de uma caixa e para onde eu for, se for um debate público e político, eu não posso utilizar a minha cosmovisão cristã para nortear aquilo que eu vou falar, tá bom? Então, ele coloca para esclarecer as questões, estabelecer os fundamentos, responder essas objeções, tá? E o último ponto, ele vai falar sobre ensinar e equipar a igreja para participar de forma relevante nessa discussão. Então, a gente vai ver que esses 4 pontos aí que são importantes, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto aí é sobre esclarecer as questões. Ele vai fazer uma diferença, gente, entre a alegação de preferência e a alegação moral. O que ele quer dizer com a alegação de preferência quando ele vai dizer que elas são subjetivas? Quando eu digo assim, ó, eu não gosto de caranguejo. Isso eu estou dizendo, eu não gosto de caranguejo, tá bom? Não tenho paciência para poder comer. Isso é uma alegação de preferência, porque, por exemplo, a minha esposa já come, ainda que ela não tenha paciência, mas ela come. Ela está ali, tá bom? Então, a alegação de preferência, elas são sempre subjetivas, tá bom? As alegações morais, elas precisam ser objetivas. E eu não posso confundir a alegação de preferência com a alegação moral. Tratar a alegação de preferência como algo objetivo e tratar uma alegação moral como algo subjetivo. A vida, ela é objetiva, ela não é subjetiva. Então, não posso confundir a alegação de preferência com a escolha de sorvete, o sabor de um sorvete, o sabor de o que eu vou comer, o que eu vou almoçar, o que eu vou comer daqui a pouco, depois dessa palestra aqui, de forma objetiva. Eu tenho que entender que alegações de preferência são subjetivas, tá bom? A outra discussão é, o embrião, ele é vida ou não? Gente, infelizmente, no Brasil, algumas discussões, elas
acontecem depois que todo o restante do mundo já tem discutido e já tem se chegado a algum ponto. Por exemplo, ainda existe, ainda que tenha diminuído muito, mas não existe discussão se Jesus Cristo existiu mesmo. Em outros pontos do mundo já não se decide isso, tá? Já não se discute isso. Então, no Brasil ainda discute se o embrião ele é vida ou não. Em outras partes do mundo a gente já não tem mais essa discussão. A discussão é a partir de que momento eu vou dizer, muda um pouquinho, a partir de que momento eu vou dizer que tem vida ou que não tem vida. A questão é, gente, existem critérios para eu classificar o ser vivo. É difícil, dentro de uma discussão, eu poder dizer que uma bactéria é um exemplo de vida, é um exemplo de ser vivo, e eu não tratar o embrião como ser vivo. Tá bom? Então, preciso esclarecer bastante essa questão. O embrião é vida? Sim, o embrião é vida. E a gente precisa dizer ainda mais. O embrião, gente, ele é um ser humano em potencial. E a gente vai lá para uma discussão filosófica, lá de Aristóteles, em torno de potencial e ato. Mas o embrião, ele é um ser humano em potencial. Tá bom? O embrião, ele é, sim, uma pessoa. Não na forma com que Locke colocava, mas o embrião, ele é uma pessoa. Tá bom? E eu preciso deixar isso bastante esclarecido. Porque se eu digo que o embrião não é vida, a discussão sobre aborto ela já não é mais necessária. Então, eu preciso determinar que o embrião é vida, eu preciso determinar que o embrião, sim, é um ser humano. Tá bom? Algumas vezes colocam que o espermatozoide e o óvulo não são partes vivas. Gente, o espermatozoide e o óvulo, eles são partes vivas quanto célula. Tá bom? E colocam em discussão também que dizem que mulheres não ficam de luto por aborto. Isso não é uma verdade, tá bom? Mulheres ficam de luto após terem um aborto. Sim, tá bom? Não é porque ocorreu um aborto que a mulher não possa sofrer um luto. Isso é uma discussão boba, mas que, infelizmente, a gente ainda escuta as pessoas falando essas coisas, tá bom? Coloquei aqui um desenhozinho aqui, ó, só para ilustrar o processo de fecundação, tá bom? Não vou me ater muito nisso, né? Não há uma discussão sobre biologia, mas é importante a gente saber, gente, que o espermatozoide, eu acho, e aí eu abro até uma discussão na biologia a respeito de teologia natural e aquela revelação, né? A revelação natural, a revelação específica, teologia natural, teologia mais específica, que é o momento em que o espermatozoide ele é capacitado na hora da ejaculação. Então, não sei se vocês, né? Não sei se todo mundo aqui tem uma base biológica ou não, mas eu sei que tem gente da saúde aqui, mas o espermatozoide, gente, ele sofre uma capacitação espermática depois que ele é liberado, depois que ele penetra o útero, o colo do útero e vai até as tubas, tá? A capa protetora do espermatozoide é completamente digerida para que tenha uma capacidade maior de movimentação e de encontro do óvulo. Então, todo esse processo que ocorre desde a liberação. E por que isso não ocorre antes do homem causar uma ejaculação? Porque senão ele perderia muito tempo útil dele depois de ser ejaculado. Então, depois que o espermatozoide ele é liberado na hora da prática sexual, esse espermatozoide, gente, ele vai passar por toda uma capacitação para que ele se torne ainda mais ágil, muito mais veloz para poder encontrar um óvulo. O espermatozoide tem ali enzimas que podem digerir a parede do óvulo, né, falando assim de modo bem rápido, bem grosseiro, que podem digerir a parede do óvulo para que o núcleo dele possa ser encontrado, possa ser fundido com o núcleo desse óvulo. Então, se o espermatozoide, gente, tem todo esse preparo de forma natural, o Criador colocou isso, essa capacidade, essa capacitação para o espermatozoide poder encontrar um óvulo, eu não posso começar a dizer que somente existe vida depois da 12ª semana, ou que existe vida somente depois de um sistema nervoso ficar formado. Então, existe toda uma biologia em torno do processo que permite, sim, a gente enxergar o intuito de gerar vida, o intuito de formar um ser vivo, o intuito de formar um ser humano, tá bom? E a gente pode ver isso acontecendo através da ciência, através dos processos biológicos, que muitas vezes, na discussão, são esquecidos.
O que ocorre muito na discussão é que existe uma discussão puramente ideológica, que tentam tirar a religião, tentam tirar fatores que são extremamente científicos para substituírem por outros momentos em que a ideologia, os números, ainda que cada número represente uma pessoa, onde os números e as ideologias falem muito mais alto do que a ciência, tá bom? E aí é um calendáriozinho bem simples, tá? Do desenvolvimento aí desse embrião, né? No início, quando existe a divisão aqui do óvulo, as divisões seguintes, a formação de cada estrutura, o surgimento do coração, né, do olho do coração, e aí vai o desenvolvimento até a 38ª semana, tá bom? Isso é como se fosse um calendáriozinho, só para a gente se nortear de em que momento existe aí a formação do coração. Embora, muitas vezes, não seja ouvido na ultrassom, quando é feito de forma muito recente, né? No iniciozinho ali, pouquinhas semanas da gravidez, não é permitido ouvir o coração, por conta que, às vezes, ele não está implantado no saco gestacional, né? E, às vezes, se confunde até com o batimento do coração da própria mãe. Mas já existe formação aqui do coração na 3ª semana, e o desenvolvimento até a 38ª semana. O que se fala é que até a 12ª semana, a discussão é que até a 12ª, 14ª semana, o aborto deveria ser liberado. O David Platt, gente, não sei quantos de vocês conhecem o livro do David Platt, eu recomendo esse livro aqui, tá? Ó, Contra a Cultura. Ele faz uma discussão muito legal acerca de aborto. Ele vai falar sobre outros temas, né? Sobre pobreza, sobre homossexualidade, sobre racismo, escravidão sexual. Aí ele vai tratar sobre aborto, sobre pornografia, e vai tratar sobre diversos assuntos nesse livro. E ele faz um exemplo muito interessante, que é que ainda que um bebê desse, né, um ser humano como esse, tenha nascido de forma precoce e possa sofrer cuidados, a partir do momento que ele nasceu de forma precoce, de forma prematura, ele não pode mais ser morto, porque seria um assassino, seria um homicídio ali, o médico chegar e simplesmente matar aquela criança. Ainda que seja, não tenha sido completamente formado, mas seria um assassinato ele chegar e matar. Mas a partir do momento que aquela mesma criança, que não pode ser morta fora do útero materno, não pode ser morta ali nos braços da mãe, não pode ser morta dentro de uma incubadora, se ele estiver dentro do útero da mãe, as pessoas querem ter o direito de poder matá-lo. Então, fora seria um assassinato. Dentro, a discussão gerada em cima do aborto é para poder legalizar. Então, às vezes, a distância de poucos centímetros entre o seio da mãe, da criança ainda não formada, os cuidados da mãe do lado de fora, e esses poucos centímetros de distância em relação ao útero, às vezes gera uma discussão em torno do aborto. Fora, é um assassinato. Dentro, as pessoas querem que seja um aborto que seja legalizado. Então, David Platt vai fazer essa discussão muito interessante. Quem não conhece o livro, eu recomendo. Muito bem. O segundo ponto, gente, ele vai falar aí sobre estabelecer os fundamentos, tá bom? O que é estabelecer os fundamentos para o debate? É entender o que eu preciso saber e de que forma eu preciso me posicionar para gerar um debate saudável. Infelizmente, interessante que o Iago Martins ele fala muito sobre isso, as pessoas olham mais a motivação de quem está debatendo do que a qualidade do argumento. E a gente precisa entender que a motivação do debate, a motivação daquele que está debatendo, não pode ser maior do que a qualidade do argumento. Eu preciso olhar para a qualidade do argumento. E, infelizmente, quando nós cristãos participamos do debate acerca de aborto, olham mais para a nossa motivação e a nossa cosmovisão cristã, porque a gente respeita a Bíblia, tem Deus como nosso Criador, e trata a vida como algo inviolável e sagrado, a gente não é ouvido. Quando, na verdade, eles precisam ouvir a qualidade do nosso argumento. Então, o Scott Rosendorff coloca aqui na hora de estabelecer um bom debate. Primeiro, a questão da ciência. O embrião é um ser humano distinto, vivo e completo, ainda em potencial, ainda que em potencial. Na filosofia, e aí existe uma discussão filosófica em torno desse assunto, tá bom?
Eu recomendo o livro do Francisco Raso, que é Contra o Aborto. Inclusive, você vai encontrar aí vídeos dele no YouTube, né, no canal GNT, você vai encontrar podcasts com ele lá no Pipotalk, o pessoal que curte o Pipotalk. Tem debates com ele, e ele coloca de uma maneira muito próxima da realidade essa discussão. E ele chega a dizer até que em uma discussão filosófica feita de maneira sensata, não há ninguém que concorde com o aborto. Bom, então, fica esse ponto sobre ciência e esse ponto sobre filosofia. Outra coisa que ele coloca para se debater, para se fundamentar um debate, gente, é a respeito do tamanho, o ambiente, o nível e o grau de dependência. O que ele vai falar sobre tamanho? Que seres humanos maiores não têm mais direitos à vida do que os menores. Não é porque a mãe, e aí entra naquela discussão, o meu corpo são minhas regras. E aí não é porque a mãe ela é maior do que o filho que está no ventre, que é menor, que ela passa a ter mais direitos sobre ele. Então, é um ponto aí para se fundamentar o debate. O maior, ele não tem mais direitos sobre o menor, tá bom? Outro é para tratar sobre o ambiente. Onde você está não afeta quem você é. Dentro ou fora do útero. Não é porque o ser humano, o bebê, a criança, está dentro do útero que ele é menos importante, que o fato do ambiente ser o ambiente uterino, ele se torna menos importante do que aquele que está fora. Tá bom? O outro é o nível. Né? Adolescentes não são menos desenvolvidos do que adultos. Se eles fossem menos desenvolvidos do que adultos, a gente pode matá-lo? Aliás, são menos desenvolvidos que adultos, mas não é porque ele é menos desenvolvido que eu posso matá-lo. Eu posso chegar, não, o adolescente ainda não tem a capacidade que um adulto tem, a maturidade que um adulto tem, então isso justifica que eu possa matá-lo. Não é porque um bebê não é tão desenvolvido quanto uma criança maior, ou um adolescente, ou um adulto, que isso justifica que eu possa assassiná-lo. O outro ponto é sobre o grau de dependência, né? Dizem, não, o aborto, ele deve ser legalizado, ele deve ser descriminalizado, porque alguém vai depender para sempre de mim, né? Uma mãe falando, uma mulher falando. E aí essa discussão, ela se torna tola, quando a gente diz que gêmeos siameses não podem ser mortos só porque um depende do outro. Né? Imagina eu levar essa discussão para outros âmbitos e dizer, não, uma mãe abortou, assassinou o filho, porque ele vai depender para sempre dela. Então, se eu chegar para gêmeos siameses, não, vou matar esse gêmeo siamês porque um vai sempre depender do outro. Então, essa discussão, para fundamentar os debates, ela é interessante. Lembrar sempre do tamanho, do ambiente, do nível e do grau de dependência. Né? Os bebês, embriões, eles são seres que possuem a natureza interior que ordenam as suas capacidades e desenvolvimento. Ainda sobre estabelecer os fundamentos do debate, gente. O fato do embrião não ser autoconsciente, né? O argumento desqualifica os que estão fora do ventre, uma vez que os recém-nascidos também não são autoconscientes. E, inclusive, no debate, isso gera uma discussão, né? Porque não, o embrião não é autoconsciente. Então, isso poderia justificar o assassinato, poderia justificar o aborto. E aí, gera uma discussão. As pessoas que estão em coma podem ser assassinadas? As pessoas que estão em estado vegetativo podem ser assassinadas? Por que o embrião, por ainda não ser autoconsciente, ele pode ser assassinado? É um ponto a se colocar para a discussão. O outro, o embrião é paralelo a indivíduos com morte cerebral. A diferença está no ainda não e no não mais. Qual é a diferença? O embrião ainda não é autoconsciente, tá bom? Aqueles com morte cerebral, eles não são mais conscientes, né? Embora existam estudos a respeito disso e a discussão seja grande. O embrião não tem desejo consciente de viver, né? Privar de nutrição seria correto se houvesse vontade de não comer? Então, eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. No dia que ela não quiser comer, então simplesmente eu vou deixar ela com fome e vou deixar ela morrer? Porque ela não tem o desejo de comer?
Então, eu vou poder matar o embrião porque eu não sei se ele tem um desejo de viver. Então, eu preciso colocar na discussão que a gente chama de equivalência. Eu preciso comparar situações que sejam equivalentes, né, de forma prática, para que a outra pessoa que está discutindo a respeito de defender o aborto possa perceber que muitas vezes ela está falando bobagem, né, e que não percebe a natureza da sua discussão. E o que a gente mais encontra são pessoas que ouviram de outras e saem repetindo isso na sociedade, tá bom? Ser contra o aborto não é somente uma objeção religiosa. E isso aqui a gente precisa falar, gente. Não é porque nós somos religiosos, não é porque nós somos cristãos, temos a Bíblia como nosso fundamento, que isso nos faz ser contra o aborto. Também é isso, mas uma pessoa pode ser não religiosa e pode ser completamente contra o aborto. Tá bom? Eu conheço pessoas que não são ligadas à religião, né? Tem um amigo que não é ligado à religião, e ele é totalmente contrário à prática abortiva. Então, não é por ser religioso que a gente se torna contra o aborto. É um fundamento a mais, é algo a mais. Mas um ateu, por exemplo, ele pode muito bem ser contrário ao aborto. Por que alegações religiosas não podem ser aceitas? O que a gente escuta é, não, a religião não pode participar do debate, alegações religiosas não podem ser colocadas aqui na discussão, porque não pode fazer parte disso. Gente, por que alegações religiosas não podem ser aceitas? Quando, na verdade, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Carta de Birmingham, lá do Luther King na prisão, eles se baseiam na imagem de Deus no homem. Então, se eu for levar em consideração que alegações religiosas não podem ser aceitas, muita coisa vai ter que deixar de existir, muitas conquistas vão deixar de existir, vou ter que anulá-las, porque foram tiradas a partir de alegações religiosas ou de lutas cristãs. Tá bom? Outro ponto aí é responder às objeções. Gente, aí precisa a gente entender alguns desses pontos, e é importante para o nosso debate, tá bom? Por exemplo, existem dados, gente, e aí é a forma com que eu vou me embasar para responder aos questionamentos que vão surgindo, tá bom? Existem dados que mostram que nos Estados Unidos há movimentos contra a legalização do aborto, embora em muitos estados seja liberado, por aumento de ISTs. IST, gente, é o que antigamente a gente chamava de DSTs, tá? Foi trocado, a terminologia foi para ISTs, por conta que fala sobre infecção. Então, existe o risco da pessoa possuir uma doença e repassar essa doença, tá bom? Então, por isso a gente chama de ISTs. O que é que aconteceu? O aborto foi legalizado. Então, a partir do momento que existe uma liberdade, para caso exista uma gravidez indesejada, a mulher poder abortar, então existe uma liberdade maior sobre a prática sexual. E essa liberdade maior em torno da prática sexual que existe nos Estados Unidos está levando ao maior número de infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é um ponto a se colocar na discussão. Será que, na sociedade brasileira, um aborto legalizado, um aborto descriminalizado, vai levar uma liberação maior, uma liberdade maior para a prática sexual? Existem estudos, gente, que dizem que hoje o início da vida sexual se dá por conta dos 15 e 16 anos. E que daqui a 20, 25 anos, o início da vida sexual se dá em torno dos 13, né? Como eu disse lá no início, eu sou professor. Então, foi 2014, quando surgiu toda aquela discussão em torno da vacinação para o HPV, eu lembro que eu estava em sala, era numa sala de 8º ano, né? Os alunos de 8º ano têm aí a idade entre 12 e 13 anos, né? Alguns 14, mas geralmente a idade é essa, 13 anos. E aí eu lembro que uma das alunas chegou no final da aula, deixou todo mundo ir para o intervalo, e chegou no final da aula onde eu estava e disse assim, professor, o que eu posso fazer para continuar tendo relação com o meu namorado, continuar transando, a palavra foi essa que eu utilizou, continuar transando com o namorado e não precisar tomar a vacina para o HPV. Então, essas discussões e essas questões precisam ser colocadas no debate
para a gente entender que falar sobre aborto não é somente dar uma liberdade para a mulher escolher quando é que ela pode abortar, mas é tudo aquilo que envolve a discussão a respeito do aborto. A questão política, a questão de saúde pública, a questão educacional, a questão familiar, existe a questão de financeira de cada família, né, da sociedade em geral, questão econômica. Então, existe uma discussão que é muito mais ampla do que a gente liberar, ou legalizar, ou descriminalizar o aborto no Brasil. Tá bom? Vamos para outro ponto aqui. A gravidez não é um ataque violento à mãe, é uma transformação natural. Quando a mulher engravida, gente, o corpo da mulher é transformado naturalmente, através de processos hormonais, fisiológicos, o corpo da mulher está sendo transformado. Não é que aquela criança está violentando a mãe, como muita gente coloca, né, como a causa feminista atual quer colocar, tá bom? É uma transformação natural. Os seios vão se alterar, os quadris da mulher se alteram, toda a fisiologia do corpo da mulher é alterada a partir do momento que ela engravida. Se os homens, outra alegação, né, que a gente precisa responder, se os homens não podem falar sobre aborto, então as decisões favoráveis ao assunto que foram decididas por homens deveriam ser revogadas. Tá bom? A gente precisa colocar isso também na discussão. Existe uma pesquisa, isso aqui é interessante, a disponibilidade de contraceptivos gratuitos produziu uma queda na taxa de gravidez entre adolescentes e reduziu em mais de 50% a taxa de aborto entre os participantes. Isso aqui foi uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, tá? Isso aqui, se não me engano, tá numa revista, inclusive, foi documentado numa revista da Científica América. Então, se você tiver, né, interesse, você pode ir lá no site da Chan e coloca lá aborto, e aí vai aparecer essa pesquisa lá. Então, o que a pesquisa disse? Que se fosse disponibilizado contraceptivos, e lá ele vai frisar principalmente o DIU por ser de longo prazo e a taxa de erro ser menor, já que o uso da camisinha tem toda uma discussão em torno da falha, né? Não porque não seja útil, mas por conta do uso, da forma, do mau uso, né? A pesquisa diz que se contraceptivos fossem dados de forma gratuita, a taxa de abortos, ela diminuiria diminuiu entre os participantes da pesquisa e diminuiria na sociedade em geral. E os pesquisadores estimam que se um programa semelhante fosse instalado nos Estados Unidos, mais de 40% dos mais de 1 milhão de abortos anuais seriam evitados. Tudo por conta de uma aplicação de contraceptivo de forma gratuita. Mas isso acontece no Brasil. Acontece no Brasil de forma geral. Todos os municípios, as mulheres têm acesso à saúde pública de uma forma facilitada, de uma forma digna. Isso não acontece em todos os municípios, tá bom? Existem, inclusive, gente, é um dado no Brasil ainda morre gente, ainda morre crianças por diarreia e desnutrição, tá bom? No Brasil, nem todo mundo tem acesso à água potável. Então, o acesso a contraceptivos também não acontece em todos os municípios do Brasil, tá bom? É uma discussão que a gente pode colocar também. Existe a alegação feminista, né? Não vou me ater muito aqui, faço só uma ponderação de muito que a gente escuta por aí, né? A minha conclusão, meu trabalho de conclusão de teologia é acerca da contribuição do cristianismo nas ondas do feminismo, né? E se a gente ficar o tempo todo falando, isso aqui é só uma observação, tá? Você tem toda a liberdade de discordar. Inclusive, a gente vai tratar sobre isso em outros momentos. Que a gente sempre escuta que não dá para discutir feminismo e cristianismo. Mas quando a gente vai na raiz do feminismo, gente, ele teve uma participação forte cristã, principalmente no movimento sufragista, tá bom? Que foi o movimento de direito ao voto para a mulher. Né? Quando a gente vai estudar os Quakers, né, a forma cristã deles, vocês vão ver que, por exemplo, a Convenção de Seneca Falls, que é dada como um dos primeiros encontros do movimento feminista, ele teve uma completa participação
do cristianismo. Inclusive, aconteceu dentro de uma igreja metodista, né, metodista wesleyana. Então, a gente precisa ir com calma em cima dessa discussão. Mas o que a gente vê o feminismo de hoje não é o feminismo que pode desenvolver o cristianismo. Aí eu faço uma outra indagação. Será, gente, que o feminismo chegou no ponto em que está, com as alegações que elas possuem? Será que o feminismo não se colocou na sociedade de uma maneira totalmente contrária àquilo que a gente acredita quanto cristão e tendo nossa Bíblia como regra de fé? Será que o feminismo não chegou a esse ponto por ausência da igreja na discussão? Será que depois da Segunda Guerra Mundial, a igreja não se absteve um pouco de participar dessas discussões e permitiu que o movimento feminista, ali da década de 60, com Simone de Beauvoir, com toda a discussão sobre existencialismo, não gerou o feminismo de hoje por ausência do cristianismo na discussão feminista? E será que o aborto chegou a ser um tema onde existe uma grande massa e pressão em torno da discussão, porque a igreja evangélica se omitiu da discussão, ou quando vai discutir, discute sem fundamentos que são práticos para a discussão? Será que não fica muito na discussão de que Deus é a favor da vida, Deus é a favor da vida, Deus é a favor da vida, Deus é a favor da vida? Isso é uma verdade, Deus é a favor da vida, veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas será que a gente não bate somente nessa tecla e fica ausente da discussão científica, política, religiosa, de maneira efetiva em torno de assuntos como esse, como é o aborto? Então, é uma coisa para a gente repensar acerca disso, tá bom? Estava aqui, né? A indisposição de adotar não justifica matar. No discurso, é bom que a gente substitua o termo aborto por assassinato de bebês, porque não é somente para causar uma sensibilização, não. É porque o nome é esse mesmo, tá certo? Como eu falei lá no início, o silêncio da Bíblia de forma direta sobre o assunto não justifica de maneira alguma a prática abortiva, tá bom? Chegando nos finalmente, né, nos finais aqui, o último ponto que o Closendorff vai colocar, gente, é sobre ensinar e equipar a igreja. A igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa ainda de um embasamento inteligente, efetivo, participativo, de um envolvimento, de um engajamento em torno de assuntos como esse. A igreja, de uma certa forma, durante o tempo, ela se omitiu um pouco dessa discussão. E a gente precisa engajar, ensinar a igreja, discutir de forma educada em grupos de amigos. A EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, ela foi esquecida por muitas igrejas e era um momento em que as igrejas tinham para poder aprender algo sobre a Bíblia, né? Infelizmente, uma onda coach invadiu as igrejas e aí tomou um outro rumo, que é o rumo da teologia da prosperidade, pensar em outras coisas, e a gente acaba esquecendo de outros assuntos que são bem relevantes, que o cristianismo precisa participar, a igreja evangélica brasileira precisa participar. E ele vai colocar lá também sobre você se capacitar com bons livros e repassar esse conhecimento adquirido. E a gente aqui, abro aqui para a gente discutir a respeito das implicações práticas na igreja e na sociedade. David Platt vai colocar que Deus não é apenas juiz dos pais que consentiram com o aborto, ou dos médicos que o executaram e dos políticos que o permitiram. Deus também é juiz dos membros da igreja e dos líderes que nada fazem a esse respeito. E aí fica aqui um espaço para a gente discutir de que forma prática a igreja pode participar desse processo e dessa discussão. Tem algumas pessoas falando aqui no chat, gente, porque não dá para acompanhar, tá? A Brena colocou aqui, a ausência do desejo de viver não influencia na proteção do ordenamento jurídico à vida.
Inclusive, um homicida que mata alguém por um pedido da pessoa continua sendo criminoso. A legalização do aborto já surgiu com movimentos de revolução sexual e feminismo. Muito obrigado pela excelente palestra, irmão. Infelizmente, teria que sair. Ok, Carlos José, deve ter saído já, né? Um ponto importante é a impunidade dos homens que incentivam o aborto em suas parceiras. Sim, a discussão, Brena, existe em torno do feminismo, mas existe também em torno do tipo de masculinidade praticada. Porque, por exemplo, eu fui criado dentro de uma igreja pentecostal, né? Com meus pais, principalmente com minha mãe. Então, a forma com que eu cresci ouvindo sobre alguns assuntos foram maneiras bem radicais, onde a mulher tinha que se calar, né? Não somente em ato de submissão, mas talvez um ato até de ignorância, porque não sabia ser ensinado da forma correta, e o homem, independente do que ele quisesse, teria que ser feito porque era o homem que estava falando, né? Então, isso gera uma discussão que precisa ser tratada em nossas igrejas, que é não somente em torno do feminismo, mas em torno de uma masculinidade sarada pela palavra. A gente precisa avaliar as nossas discussões quanto igreja, tá bom? Por exemplo, uma das formas que a gente tem, deixa eu parar aqui o compartilhamento aqui, vou ficar só a gente aqui. Estou encerrando, gente, calma aí. Uma das formas da gente trabalhar o assunto do aborto é discutindo a educação sexual. Não, dentro de escola, em colégios, uma das formas que a gente tem para discutir sobre aborto envolve educação sexual. Mas quantos de nós já ouvimos isso quanto cristão, quanto igreja, de líderes religiosos, que representam aí um grande número de evangélicos. Quantos de nós já ouvimos que educação sexual não pode ser discutida? Então, se eu preciso capacitar a igreja para discutir sobre aborto, e de uma outra forma, eu quero que o aborto não aconteça, que o aborto seja parado, que o aborto seja pausado na sociedade, não aconteça isso. E eu também não abro a minha mente, não abro os meus olhos para discussão sobre educação sexual, então a gente fica sem norte. A igreja, ela quer barrar o aborto, mas ela não permite a discussão sobre a educação sexual. Então, fica um pouco complicado. E uma das formas que a gente tem em escola para trabalhar de uma maneira pedagógica é acerca de educação sexual. Oitava série, os meninos de terceiro ano já estão introduzindo aí a educação sexual de forma forte nos conteúdos, e a gente precisa discutir isso. Por incrível que pareça, gente, as perguntas, as grandes dúvidas, elas existem no ensino médio com os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, né, nas salas de cursinho, mas as perguntas, as curiosidades, as grandes dúvidas dos adolescentes estão lá no ensino fundamental 2, e precisam, sim, de uma educação sexual. Algum método contraceptivo que é errado por causar a morte do embrião. De forma bíblica, né? Irmão, eu vou me abster dessa pergunta, tá? Não sei nem se você ainda está aí. Porque eu posso ir de encontro àquilo que a sua igreja ensina. Tá bom? E aí, o objetivo não é bem esse, tá bom? Não quero entrar muito nessa questão doutrinária, porque às vezes a gente fala uma coisa de uma análise teológica que a gente possui, e aí a igreja que a gente faz parte se opõe, né, se posiciona de uma outra forma. Tá bom? Mas a gente precisa ter uma teologia saudável, a gente precisa, comento já a da Ana Carolina aí, a gente precisa fazer a nossa teologia saltar dos nossos livros, né? A gente precisa entender que teologia não se faz somente comprando os livros de promoção na Amazon. Teologia não se faz somente lendo e fazendo biblioteca em casa. A nossa teologia, ela precisa saltar do nosso livro para a nossa mente, da nossa mente para o nosso coração, do nosso coração para as nossas ações. A gente precisa fazer com que a nossa teologia ela seja ouvida
praticada e não somente guardada nos nossos apontamentos de livro. A igreja precisa ser relevante em torno disso. Colocaram aqui, educação sexual tem que ser discutido sim, mas na escola tem-se um certo receio relativo à forma que o professor tratará o tema, concordo. Já vi livros paradigmáticos de educação sexual que incentivam a masturbação em crianças como forma de se conhecer. É verdade, Ana Carolina, já tem esses casos sim, tá bom? E você tem razão quando fala da forma que o professor vai tratar sobre isso. A questão é, se ele não aprender dentro da sala de aula com alguém que, teoricamente, sabe sobre o assunto, ele vai aprender com um amigo que não sabe de nada. Ou através do programinha de TV, também não ensina muita coisa. Ou através de uma série da Netflix, que eu queria lembrar o nome, não consigo lembrar, que é de desenho, mas que trata sobre assuntos de cunho sexual, né? Mas, corrigir aqui, né? Colocar uma observaçãozinha aqui. Nós que somos cristãos e trabalhamos com a educação, precisamos ser enfáticos em torno do tema de educação sexual, tá bom? A educação sexual precisa existir na discussão de sala de aula. Uma educação sexual séria, tá bom? Uma educação sexual séria. Não é de incentivo à masturbação, não é de incentivo ao sexo, à prática de sexo de forma precoce. Mas ela precisa existir sim, né? Quando a gente vai para dentro da sala de aula, a gente vê alunos, adolescentes, que já têm prática sexual, mas que quando a gente leva para a sala de aula, como é que se utiliza uma camisinha, ele não sabe. Ou seja, ele estava correndo o risco de ser pai de forma prematura, de ser pai muito cedo, de gerar toda uma mudança na vida dele, inclusive de sair da escola. Obrigado, Paulo, por ter entendido aí, tá bom? A irmã colocou aqui, existem artigos científicos que mostram as consequências daqueles que praticam aborto. Quando se faz um aborto, a mulher poderá ter algumas doenças como depressão, câncer, ansiedade, entre outras doenças. Sim, sim, sim. Inclusive, se ela tiver um aborto e poucos meses depois ela acabar engravidando de novo, né? É um risco enorme para a saúde da mulher. Quanto à discussão sexual, a Brenda colocou aqui, a discussão é mais profunda porque a escola tomou o papel da família em educar, no sentido de formar o caráter. Não, ele deve aprender com a família. Concordo plenamente, mas aí esse é um entendimento, Brenda, que, ao meu ver, a gente enxerga isso quanto cristão, mas a família na sociedade não está aprendendo sobre isso, não. Tá bom? Infelizmente, eu concordo plenamente com você. Quem tem a função de educar é o seio familiar, não é a escola, né, que tem a função ali de escolarizar. Mas, infelizmente, na prática, infelizmente, não é o que acontece. Aí tem que ser um trabalho, né, dessa parceria escola e família. Mas, na prática, a gente não vê isso acontecer, não. Tanto é, gente, que durante a pandemia, os pais não priorizaram a escola, tá bom? Eu passei por atraso salarial em uma determinada escola, porque os pais resolveram que não iam pagar a escola, porque o aluno estava aprendendo de forma online, tá bom? A escola não é um ponto importante no rol de despesas da família do mês, infelizmente. Existem motivos para isso, né? A Elaine colocou exatamente, não sei por que ela colocou exatamente a respeito do que foi, mas beleza, exatamente. Essa questão de não saber é bem maior que aprender com amigos ou a escola. Se a família não ensina em qualquer lugar disposto a ensinar, será bem aceito pela cabecinha fértil e disposta a aprender da criança e adolescente. Exatamente, Ana. Exatamente. Infelizmente, a família não se abre para ensinar. Não se abre para ensinar, tá bom? Não se abre para ensinar, dá o que a criança, né, não poderia ter, ou desprende-se de um tempo, né? Doa-se um tempo para a criança, que é muito pequeno diante daquilo que ela precisa. É o certo aprender com a família, mas os pais se omitem sobre isso. Eu diria quase todos os pais se omitem sobre isso, tá?
Então, devemos corrigir a prática, não entregar essa função à escola. Concordo plenamente, Brena. Plenamente. Falei com relação ao papel da família em educar e não de deixar entregar à escola. Pois é, Ailane. Essa discussão, ela sempre vai existir, tá? E não estou sendo pessimista. Mas, infelizmente, a tendência é que a escola seja obrigada a assumir um papel que não é dela, tá bom? Como, não sei se tem alguém que também é professor aqui, no grupo, né, que esteja participando agora, mas o professor, ele precisa ser pai, ele precisa ser professor, antes de tudo, porque ele está recebendo para isso, ele precisa ser professor, ele precisa ser pai, ele precisa ser psicólogo, ele precisa ser amigo, né? Porque a maioria das vezes, por exemplo, na minha área, sou professor de biologia, muitas vezes o adolescente ele vem querer tirar dúvida comigo. Não é com o pai, né? Mas ele deveria encontrar esse apoio em casa, de discutir, pai, eu transei, eu tô com vontade, eu decidi, e acaba aprendendo de forma errada, né? Com outros colegas, porque não tem esse apoio em casa. A própria igreja não trata a educação sexual como tabu, quanto mais existe uma própria geração que fala sobre isso. A minha esposa colocou um ponto aqui interessante. A igreja ainda trata a educação sexual como tabu. Né? A igreja que tem a liberdade de tratar sobre diversos temas, a igreja não trata como tabu. Imagine a relação entre pai e filho, né? Que tem aquela questão de vergonha. Né? Quantas igrejas já foram criticadas porque tratam sobre a educação sexual de púlpito? Né? Então, na verdade, é um assunto dentro de um encontro, né, que trata sobre família, sobre casal, tem que ser, sim, tratado e discutido. Enfim, gente, mais alguma coisa aí? Nós já passamos aqui de 1 hora, né? Ok, gente, então, é isso. Fica o convite aí, não sei quantos de vocês estavam lá no início quando eu falei. Caso você tenha um desejo de nos ajudar, né, informando o calendário, sugerindo temas, sugerindo nomes, você pode falar no privado comigo. Nós estamos com um grupo que vai fazer a movimentação, a organização da ABC2 Fortaleza. Espero que tenha contribuído na discussão, tenha sido relevante, mas que, acima de tudo, se você entender, porque contra o aborto eu acredito que todos nós somos, mas se você entendeu que a nossa teologia precisa sair dos nossos livros, precisa sair das nossas bibliotecas e surgir de forma prática, você conseguiu entender o intuito dessa reunião, né? Nossa teologia precisa saltar dos nossos livros, o nosso conhecimento de palavra, de Bíblia, precisa saltar da nossa cadeira, da nossa biblioteca, do nosso escritório, e ser relevante na discussão, de forma educada, mas de forma inteligente, né? Escute boas pessoas, se capacite, participe dos encontros da sua igreja, sirva, e lembre-se também que por trás de cada aborto tem uma vida, quer seja da mãe, quer seja da criança, e que essa vida vai precisar ser respeitada, tá bom? Cheirão para vocês, e até o próximo encontro. Qualquer dúvida é só falar aí no grupo do WhatsApp. Um abraço, gente. Tchau, tchau.